Oi, estamos de volta agora no capítulo 3, chamado O Processo do Perdão, para tratarmos acerca do poder do perdão. Muitas pessoas, elas acreditam que perdoar acontece de uma hora para outra, como se depois de tomar a decisão de perdoar, toda a dor desaparecesse imediatamente. A verdade é que não funciona exatamente assim. O perdão, ele não é um botão que você possa desligar a tristeza, a decepção ou a raiva. O perdão é um processo, uma jornada de cura, uma caminhada para a cura. Assim como uma ferida no corpo precisa de um tempo para cicatrizar, as feridas na alma também precisam. Algumas são curadas rapidamente. Outras vão exigir mais tempo, mais cuidado, mais paciência. Por isso, se você decidiu perdoar, mas ainda sente dor, não pensa que você fracassou. Você está caminhando. É um processo. Perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Isso não é perdão. Também não significa negar o sofrimento que você está tendo. Ao contrário, a cura começa quando temos coragem de olhar para a nossa dor. A gente falou até aqui sobre feridas que se tornam prisões, que não foram curadas. Mas agora uma pergunta que realmente importa é como aprofundar esse processo de cura? Como que podemos, quais são os passos que temos que dar para resolver essas questões? Você já reconheceu que carrega dores, talvez antigas, algumas mais recentes, e essa é a parte mais corajosa e essencial para percorrer esse caminho de perdão. Aqui agora nós vamos avançar um pouco mais, ir além do reconhecimento e cava um pouco mais fundo. Eu reconheço que tenho dores por causa de questões passadas, mas eu quero cura. E o primeiro passo é você reconhecer que existe um sofrimento. É como se você acolhesse aquela dor. Não a rejeite, não a negue. Muitas vezes, quando nós reconhecemos uma ferida, a nossa primeira reação é tentar diminuir a importância dela. Ou então, nos culpar por estar sentindo aquela dor. Eu não deveria ser tão sensível. Nossa, isso já faz tanto tempo, por que ainda dói? Aprofundar a cura significa o contrário disso. É você se dar a permissão para que a dor exista. É você olhar para a sua dor, é você reconhecê-la, admitir. É como se você acolhesse uma criança ferida, mas sem julgar, sem culpar. Pensa, qual é a ferida que mais te incomoda hoje? Feche os seus olhos por um instante. Observa a dor que você está sentindo. Como é que você a sente? Que pensamentos essa dor traz? Não tente mudar agora, apenas acolha, receba. É como Jesus, ele acolhia os quebrantados. Ele usava de compaixão, sem críticas. Isso é acolhedor. O segundo ponto é dar voz, a forma e voz às suas feridas. A importância de você expressar. Sabe por quê? Porque o silêncio adoece. Guardar a dor faz com que ela se transforme em ansiedade, em insônia, dores físicas e até mesmo depressão. Para aprofundar cura, nós precisamos dar voz a essas feridas. Existem várias formas de você dar voz ao que você está sentindo. Primeiro, escrita, muito importante. É uma ferramenta muito poderosa. Tem pessoas que amam fazer diários. E mesmo que você não faça, você pode escrever numa página, num caderno, aquilo que você sente, expressar sobre aquilo que aconteceu, as suas emoções mais cruas.
Não se preocupa com gramática, vocabulário, aquilo que as pessoas possam vir a pensar. Na verdade, é um diálogo interno, honesto, de você com você mesmo. Simples assim. Fala. Com pessoas que você se sinta seguro, alguém da sua confiança, um amigo, um familiar, um líder espiritual, um profissional. Às vezes, colocar a dor em palavras para outra pessoa já alivia esse peso enorme que você pode estar sentindo. Desabafar por si só já traz, assim, um grande alívio você ter a liberdade de desabafar. Um outro ponto importante é buscar ajuda profissional. Em casos de traumas mais profundos, como abusos, perdas mais complexas ou relacionamentos tóxicos, a ajuda de um terapeuta, de um conselheiro, de um psicólogo é fundamental. Eles funcionam como guias que podem te ajudar a navegar por esses terrenos difíceis, né? E fazer isso com segurança. Lembra-se, buscar ajuda é sinal de força, não é fraqueza quando você pede ajuda. Um terceiro ponto importantíssimo é você trazer um novo significado para a sua dor, ressignificar. É você encontrar um propósito nessa história que você viveu. Porque cura não é apagar o passado não apaga, mas mudar a forma como você enxerga o passado que você viveu, você mudar a forma como ele te afeta, você ressignificar essa dor. E para fazer isso, cabe uma pergunta: o que você aprendeu com essa ferida? É claro que é doloroso, mas toda experiência vai trazer lição. Você se tornou mais resiliente, mais empático? Você aprendeu a impor limites em certas situações? Ou seja, são questões que vão mostrar um aprendizado. O aprendizado não vai diminuir a dor, mas vai trazer um significado transformador em sabedoria para novas ações, novas experiências. Como é que é a sua história de vida? Como é que essa dor que você viveu pode ajudar outras pessoas? Pensa lá, José do Egito, ele foi traído, foi injustiçado. A história dele se tornou um poderoso testemunho de providência de Deus. E outras pessoas mais viveram histórias que se tornaram, as suas experiências se tornaram referências para outras pessoas, para buscar e ensinar sobre perdão. A dor, ela pode ser sim uma fonte de inspiração, de empatia, de compreensão, para outras pessoas que estejam vivendo situações semelhantes àquela que você já viveu. Então, encontrar um ponto futuro onde você venceu a dor e você pode transmitir a sua experiência para que outras pessoas recebam de você. Existe uma dimensão espiritual para a cura, está na graça de Deus. Para nós que cremos em Deus, aprofundar a cura de feridas emocionais é algo inseparável da nossa fé. O próprio Jesus Cristo, ele se autoproclamou como aquele que veio curar os quebrantados de coração. Então é importante que nós possamos orar ao Senhor, que possamos meditar na palavra, entregar as nossas dores ao Senhor. Peça a Ele que te mostre aonde estão as feridas. Peça a Deus que te dê força para enfrentá-las e sabedoria para perdoar pessoas, para quebrar situações. Oração, ela não vai mudar o passado, mas ela muda o seu coração, ela muda a sua perspectiva sobre o passado. No Salmo 147, no versículo 3, fala que Jesus, ele cura os quebrantados de coração, Deus, em verdade. E é Jesus, obviamente, né? Ele trata das nossas feridas. A palavra é um bálsamo para a nossa alma, e é preciso, como eu disse no vídeo anterior, encontrar palavras que possam tratar sobre a fidelidade do Senhor, sobre a cura do Senhor. Enfim, aprofundar um processo de cura de feridas. E isso é uma jornada constante, não é um destino final, não é um ponto. Vivemos a nossa vida e devemos estar perdoando uns aos outros o tempo todo, desenvolver um coração perdoador. Mas lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Existe cura disponível e você tem força para alcançá-la. Nós vimos aqui o perigo de engolir seco,
de esconder a dor, a necessidade de reconhecer, de dar nome à sua dor e buscar alternativas dentro de um processo de cura. Agora eu quero trazer uma rápida mensagem de esperança para você. Existe cura disponível, sim, para as suas feridas emocionais. Reconhecer a dor é o primeiro passo, mas a cura não termina aí. A jornada completa exige que a gente se volte para a fonte de toda a restauração. A boa notícia é que não estamos sozinhos nesse processo. A Bíblia nos apresenta Jesus como aquele que veio curar o que está quebrado em nós. Em Isaías, no capítulo 61, no verso 1, está escrito que ele tem a missão de curar, de sarar os quebrantados de coração. Essa promessa não é apenas para o futuro, mas para o nosso presente. E é importante entender que também existem vários tipos de perdão. Eu quero mencionar dois. O primeiro é o perdão racional. É uma decisão. Você escolhe, você decide não alimentar o ódio, mesmo que ainda possa existir no seu coração alguma tristeza. E um segundo tipo de perdão, o perdão emocional. Esse vai acontecendo aos poucos. É quando o coração finalmente encontra descanso acerca daquela situação passada. Pode ser que haja um processo de tempo aí. Mas a decisão ela acontece em um único momento, uma escolha que você faz. Quanto à paz que você recebe disso, pode gastar um pouco mais de tempo. Por isso, não desista se as suas emoções ainda não acompanham o seu raciocínio, a sua decisão. O tempo faz parte da cura. Por si só, o tempo sozinho, obviamente, ele não vai curar, mas ele coopera para que a cura aconteça. E é claro que existem ferramentas emocionais e espirituais que ajudam nesse processo, e eu mencionei algumas delas. Escrever aquilo que você sente, uma delas foi a primeira que eu citei. Colocar no papel a dor, a decepção, até mesmo a raiva, ajuda você a organizar as suas emoções. Eu estou repetindo para o seu bem. Algumas pessoas também encontram alívio em fazer um gesto simbólico, como rasgar uma carta que nunca será enviada, mesmo que você já tenha escrito. Entregar Deus a Deus, em verdade, em oração, as suas emoções. Isso vai trazer maturidade, uma conversa sincera com Deus, trabalhe o seu íntimo, e tudo isso, conversar com Deus, conversar com pessoas, escrever, falar, coopera para que você possa vivenciar esse processo de cura interior, de cura das emoções. No final de contas, o maior presente do perdão que acontece não é para a pessoa que errou, é para você que decidiu perdoar, você que decidiu não continuar preso a uma situação de passado. Perdoar, o principal benefício é daquele que perdoa. Claro que perdoar não apaga a história, mas impede que aquele erro continue controlando você no seu tempo presente. O perdão transforma a dor em aprendizado, isso é um grande ganho. A ferida se transforma em cicatriz, o sofrimento se transforma em força. Quem perdoa, na verdade, não muda o passado, isso é impossível, mas muda completamente a maneira de vivenciar, de viver o seu presente e construir o seu futuro.